A paz, meu amado e minha amada irmã, louvado seja o nome do Senhor por nos permitir mais um dia de vida. Bem, eu sou a Márcia Rosana, aqui do canal Ministério da Reconciliação, e hoje nós estaremos falando sobre o cinto da verdade. Amém? Antes, vamos estar orando, nos apresentando, nos revestindo e nos apresentando diante do Senhor. Amém? Eu peço a você que está me ouvindo, que está nos acompanhando, que neste momento também você venha orar. Apresenta ao Senhor a tua casa, a tua vida, a tua causa. Amém? Eu creio que Deus ele vai nos ensinar grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome, santo e poderoso. Pai, eu te glorifico por mais um dia de vida, pela oportunidade, Senhor, que tu tem nos dado, pela tua proteção, pela tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos selado, nos protegido, nos dado saúde, Deus. Mediante a tudo que estamos vivendo, o Senhor tem nos protegido. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida diante do teu altar, a vida, Senhor, do meu esposo, a minha casa. Senhor, tudo que eu tenho eu entrego a ti. Em nome de Jesus, eu apresento também diante de ti a vida do meu amado e minha amada irmã, para que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardá-los, livrá-los, em nome de Jesus, de todo mal. Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina através da tua palavra. Destrava, Senhor, todo bloqueio, Senhor, na mente, Pai. Nos dando, Senhor, entendimento. Nos dando, meu Deus, sabedoria. Eu peço que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha falar conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos instruir, Senhor, mediante a tua palavra, a tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus, para que possamos compreender a verdadeira vontade, Senhor, que está no teu coração para nossas vidas. Assim, meu Deus, eu oro, já apresentando e pedindo a Ti que neste dia de hoje sejamos revestidos das Tuas armaduras, Pai amado, espirituais. Que o Senhor venha colocar, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, o cinto da verdade, a couraça da justiça, que nós venhamos ser calçados, Pai, pela preparação do Evangelho da paz. Que nós venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tomar o escudo da fé, Pai amado, para que assim nós possamos, Pai amado, apagar todos os dardos inflamados do maligno, que nós venhamos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Meu Deus, que jamais falte, Senhor, a oração sem cessar, Senhor, a súplica, Senhor, no Espírito, e que nós venhamos vigiar, Senhor, em o nome do Senhor Jesus e permanecer firmes e constantes na tua presença. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti. Em o nome do Senhor Jesus, repreenda e paralisa, Senhor, toda obra, toda hoste, todo dardo, Senhor, toda seta inflamada do maligno sobre, Senhor, a nossa vida, sobre, meu Deus, a vida, Senhor, da nossa família, da nossa parentela. Em o nome de Jesus, sobre, Senhor, o teu povo, a tua nação. Assim, meu Deus, eu oro, já te agradecendo e te louvando, e apresentando, Senhor, e dando a direção ao teu Espírito Santo sobre este estudo, para que o Senhor venha nos direcionar conforme a tua vontade, conforme, meu Deus, a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro, dando graças a ti pelo sustento, pelo alimento, pela proteção. Pai, em nome de Jesus, pela provisão. Eu dou graças a ti, Senhor, porque tu és bondoso, tu és um Deus zeloso, Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo por todos os teus feitos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, pelo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda fará, porque eu creio, Senhor, no teu poder e nas suas misericórdias. Pai, em nome de Jesus, eu dou graças, louvores e, Pai, eu glorifico o teu santo e poderoso nome. Por tudo, meu Deus, que tu fizeste, Pai. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Que o teu nome venha a ser reconhecido, Pai. O Senhor é merecedor, Pai amado, de toda gratidão, Senhor nossa, Pai, de todo louvor. Que o seu nome venha a ser exaltado, que o seu nome venha a ser glorificado, conhecido e reconhecido, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo, Pai, sobre o quatro canto deste mundo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Aleluia! Como é bom render graças e estar na presença do nosso Senhor. Não é verdade, meu amado e minha amada irmã? Bem, hoje estaremos conhecendo o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Aleluia! Como os irmãos e as irmãs puderam ver, eu passei uma imagem simbólica do que seriam as armaduras de Deus. Estarei colocando aqui para que vocês possam ver e hoje estaremos falando do cinto da verdade. Amém? Aqui nessa imagem, meus amados, vocês podem ver que o cinto, ele é aquele que fica na cintura, a seta tá nos identificando. Também tem uma outra imagem aqui para que vocês possam também ter uma outra noção. Amém? Aleluia. Nessa daqui nós podemos ver, eu estarei subindo um pouquinho a imagem, tá? Para que vocês possam ver, aleluia, como está sendo representado também o cinto da verdade aqui neste. Como eu tive que colocar um pouquinho maior a imagem, então eu estarei passando parte a parte. Louvado seja o nome do Senhor. É para que vocês possam ter uma noção do que seria este cinto. O cinto, nós sabemos que é um acessório que segura, né, as nossas vestes. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O cinto da verdade, né, que é a peça que mantém as outras no lugar. Aleluia. Efésios 6, verso 14, está escrito assim: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? O que o cinto da verdade representa? No livro de João, capítulo 8, verso 32, na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na versão NVI, está assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, meus irmãos, nós vimos através da palavra do Senhor que a verdade, ela tem poder de libertar. Então, que nós venhamos nos manter firmes e posicionados na verdade. Que nós não venhamos nos acostumar ou começar a exercer mentirinhas, né? Que aos olhos de muitos é coisa pequena e não vai fazer mal nenhum. Vamos, ao longo desse estudo, conhecer o porquê, né, do cinto da verdade na armadura de Deus. Aleluia. Então, a verdade nos mostra que ela dissipa as trevas, liberta das mentiras do diabo e é como o cinto que segura as outras peças da armadura juntas. Amém? Todos nós fomos postos em liberdade por causa da verdade. Assim, Jesus nos libertou. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é essa verdade que por conta dela nós fomos libertos? Jesus Cristo. Ele veio como homem nesta terra e não se desviou do caminho. Ele permaneceu firme na verdade e na vontade de Deus. Amém? Ao ajustar o cinto da verdade, o cristão está dando o primeiro passo na sua preparação para a batalha espiritual. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, está assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro ele nos ensina para que nós venhamos cingir os nossos lombos com entendimento, amém? Sedes sóbrios. E também que nós venhamos esperar inteiramente na graça que nos ofereceu, aleluia, na revelação de Jesus Cristo. Então, é permanência, persistência, meus amados e minhas amadas irmãs, que nós sejamos constantes, que nós venhamos perseverar. Passaremos por situações, tribulações, lutas, mas que venhamos confiar e perseverar em Cristo. Amém? As figuras dia e noite, sobriamente e embebedar, luz e trevas, são utilizadas para contrapor o evangelho e lei. Cingir os lombos do entendimento ou lombos com a verdade é estar vestido e revestido de Cristo, porque Cristo é verdade. Aleluia. Como se fica firme? Eu faço uma pergunta para você neste momento.
Como é que se fica firme? Cingindo os quadris, ou seja, o lombo, com a verdade. O apóstolo Pedro fala da necessidade de cingir os lombos do entendimento, ou seja, buscar a sobriedade. Como nós lemos agora há pouco, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, amém? É sóbrio quem espera somente na graça da salvação revelada em Cristo, diferente daqueles que são da noite, ou seja, que se embriagam no vinho da contenda. A doutrina dos judaizantes que se carregam as ordenanças. Podemos ver, eu peço para você ler, meditar, acompanhar e buscar o Senhor também. Livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 20 ao 23. Aleluia. O apóstolo Paulo exorta, no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Aqui neste versículo, o que nós podemos compreender o que o apóstolo Paulo estava querendo nos dizer, nos ensinar? Aqui ele fala da verdade, honestidade, justo ou justiça, puro, amável, de boa fama, que não tem o que se envergonhar. Nós podemos compreender também sobre o nosso testemunho. E se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então, para que nós possamos nos manter na verdade, nós devemos dar bons testemunhos, sermos justos, não fazer injustiça, independente de quem ou qual situação seja ou nós estamos passando, que nós sejamos honestos. O vizinho da direita ou da esquerda, ou o irmão ali do lado, ele pode fazer o que é errado. Mas só porque ele está fazendo, eu vou fazer? Ele pode não conhecer a palavra, mas eu conheço. Então, que nós sejamos justos e honestos. Amém? Independente de quem ou para quem. Que nós venhamos nos focar em Cristo, porque Cristo ele era tudo isso. Cristo ele dava bom testemunho. Não se ouvia falar mal de Cristo. Amém? Cristo, ele era uma pessoa justa, pura. Ele nos ensina através da palavra dele sobre o amor, uma pessoa amável, uma pessoa dócil. Então que nós venhamos também buscar esta transformação. Se você ainda não foi transformado por Cristo Jesus, então peça ao Senhor essa transformação. Muitas vezes nós falamos, eu não vou mudar, eu não quero mudar. Mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo em nossas vidas, que nós damos a Ele o controle, o poder e o domínio de nossas vidas, então sim, nós temos que mudar as nossas ações, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não para agradar ao homem, mas sim porque você está representando Cristo nesta terra. Então, que nós venhamos dar bom testemunho, para que as pessoas, através de nossos testemunhos, elas venham buscar e aceitar Cristo. Porque é assim, meu amado e minha amada irmã, o peso é grande, principalmente em relação ao nosso testemunho de vida. Às vezes a gente fala, o meu eu não quero, eu não vou. Mas que o nosso eu diminua, para que Deus possa operar grandes coisas em nossas vidas. Amém? E através de nossas vidas. Porque através da mudança, nós também fechamos brechas em nossas vidas. É difícil nós mudarmos os nossos comportamentos, nossos pensamentos, as nossas ações. Mas quando nós temos Cristo como nosso guia, como nosso comandante, como nosso foco, sim, é necessário mudança. Amém? Para que verdadeiramente possamos estar andando também conforme o Evangelho, conforme a palavra de Deus. E que nós não venhamos ficar pensando ou imaginando em agradar pessoas. Em cada situação, eu proponho a você,
Vai haver situações, vai haver discussões, momentos, intrigas, mas pergunte a si mesmo: como Cristo agiria? Amém? Porque assim nós pensaríamos no homem santo. E nós pensaríamos também em suas ações em prol da nossa vida, em prol da nossa liberdade, em prol da graça que nos foi dada, mesmo nós não merecendo. Aleluia. Descrevendo a armadura, Paulo começa pelo cinturão. A verdade deve ser a primeira peça da armadura que o cristão deve vestir. Verdade quer dizer sinceridade e honestidade para com Deus e também para com os homens. Deus requer a verdade no íntimo, e o cristão precisa ser verdadeiro a todo custo, em palavras e procedimentos. Aleluia. Aqui um pouco eu vou dar uma pausa, meu amado e minha amada irmã. Palavras e procedimentos. Às vezes, também não adianta eu vestir uma capa que é de boas palavras, de boas ações, sendo que no meu coração está impuro. Então, que nós venhamos buscar a pureza no nosso coração, para que o nosso coração ele seja puro, ele seja livre de de todo mal, de toda amargura, de todo ressentimento. Amém? Para que verdadeiramente Cristo possa operar. Lembrando que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Amém? Ele é um Deus onipresente. Então, mesmo eu falando, o Senhor, ele conhece o meu coração. Se no meu coração tem maldade, tem raiz de amargura, tem iniquidade, e eu tô toda sorridente por fora, é por isso que fala, né? Quem conhece? Quem me conhece? Somente Deus, porque Ele é o único que pode ver como está o meu coração. Então, que sejamos puros, sinceros e honestos verdadeiramente no total. Amém? Tanto no proceder, quanto no falar, quanto no pensar. Aleluia! E principalmente no nosso coração. O cristão, com o cinto da verdade bem ajustado, evita as dissimulações, os rodeios, as intrigas, a mentira, a calúnia, os falsos juízos, a hipocrisia ou a deslealdade, que são as armas de Satanás. O que o inimigo abomina é a verdade, transparente. Ele ama as trevas, a luz o põe em fuga. A verdade é o símbolo da vigilância, da concentração e do desembaraço. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 4, a palavra nos mostra o que Deus viu e o que ele fez. Está escrito assim: Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, meus amados, a partir do momento que nós andamos com Cristo, nós temos que ser separados. Separados para o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 6, a palavra de Deus está escrita assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então temos que tomar muito cuidado com o que estamos falando ou fazendo. Se realmente estamos praticando a verdade, fazendo a vontade de Deus. Amém? Livro de João 8:32, ele nos fala que a verdade é que liberta. Então está escrito assim: Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Bem, também tem um livro de João, capítulo 12, verso 46, que está assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, mais uma vez, Jesus prova através da tua palavra que quando permanecemos na sua presença, nós estamos na luz, não em trevas. Amém? João, capítulo 3, verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando praticamos coisas más, erradas, então nós fazemos parte da onde? A quem é que nós estamos pertencendo? Então fica aqui uma advertência para que nós venhamos tomar cuidado com aquilo que estamos fazendo. Amém?
Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. A palavra está assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! Estarei apresentando a vocês mais um livro, um capítulo, e os outros eu vou deixar só na descrição para que vocês possam acompanhar, amém? Livro de João, capítulo 12, verso 35. Estarei lendo na versão NVI, amém? Disse-lhes então Jesus: porque mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Verso 36. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filho da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Aqui Jesus ele estava falando sobre ele, para que o povo viesse entender quem é a luz. É Jesus. Por que Jesus é a luz? Porque ele nos direciona para o caminho correto, para a verdade. Através de Jesus que nós temos entendimento, porque ele nos deixou o Espírito Santo. Amém? Então, quando nós estamos ligados no Senhor, mesmo que por algum instante tomemos alguma atitude errada, o Espírito Santo automaticamente ele vai nos exortar, ele vai nos direcionar para a verdade, para que haja tempo de arrependimento, para que haja tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros e nos voltarmos totalmente a Deus. Aleluia. Bem, eu estarei aqui deixando o livro Efésios, capítulo 5, verso 8 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 4 ao 5. Aleluia. Então, a verdade ela é elemento indispensável na preparação do cristão para a luta, porque o cristão parte para a luta com a certeza de que defende o que é justo, digno e nobre. Aleluia. Paulo diz que a verdade é como um cinto. Na armadura, o soldado romano é o cinto que sustenta o resto dos itens no lugar. Da mesma forma, a verdade sustenta tudo em nossa caminhada cristã. E, portanto, ela é suprema. Aleluia. Sem a verdade revelada a nós por Deus, na Escritura, não haveria justiça, paz, fé e salvação para nós vestirmos. Amém? Satanás, ou conhecido também como diabo, caluniador, é o pai da mentira. Para vencê-lo, precisamos da verdade. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, meus amados, é de suma importância que nós venhamos ler, meditar, buscar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo para que ele nos conduza na verdade através da palavra de Deus. Amém? Então, devemos viver baseados na verdade bíblica. Somente podemos vencer as forças do mundo tenebroso se vivermos uma vida baseada na verdade de Deus. Amém? Deus, ele quer que nós lidemos com a verdade e não com a falsidade. Amém? Com a exatidão e não com a distorção. Com a honestidade e não com o engano, com a mentira. Amém? Falar do cristão. Como é que o cristão deve se portar? Como deve ser o falar do cristão? Amém? A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, verso 37, ela é bem clara e ela diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Como disse o Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, o cristão não se pode empenhar em luta espiritual vitoriosa a não ser que possua integridade pessoal. A sua ficha precisa estar limpa, precisa estar acima da censura. Amém? Meus amados, devemos nos atentar muito da forma ao qual nós nos portamos, nos colocamos, amém? Nos apresentamos, porque muitas vezes podemos falar algo, falar sim para algumas coisas e depois mudar. Falar, eu não falei, ou não é desse jeito. Então,
que sejamos sinceros, primeiramente com Deus, conosco mesmo e para com o nosso próximo. A forma a qual nós nos portamos, a qual nós falamos, ela pode trazer duplo sentido ou mesmo pode machucar ou ferir alguém. Se você prometeu, cumpra. E se você não tem a capacidade ou a possibilidade de cumprir, não prometa. Por quê? Porque infelizmente você pode estar caindo nesta palavra e vindo a procedência maligna e não o sim sim e o não não de Deus. Amém? Então não existe aquele talvez, ou meio termo não existe. Nós temos que ser sim sim e não não. Ou seja, eu gosto e eu não gosto, aceito e não aceito. Tá? Se errar, perdão. Porque muitas vezes já vi muitos comportamentos assim, a pessoa vai, machuca, fere a outra, mas não consegue chegar naquela pessoa depois, pedir um perdão, pedir uma desculpa. Assim, porque nós estamos sujeitos a isso. Mas também nós temos que exercer o que a palavra de Deus nos manda, né? Pedir e dar perdão. E não nos achegarmos depois à pessoa de uma forma que nada ocorreu. Se pelo nosso falar nós ferimos, pelo nosso falar e a nossa posição e a nossa postura, nós também temos que aprender a assumir os nossos erros e pedir perdão. Amém? Glória a Deus. Bem, meus amados, nós temos exemplos na própria Bíblia quanto à palavra. Eu peço a vocês que leiam o livro de Josué, capítulo 2, do verso 12 e 14, aonde mostra que os espias dos hebreus foram enviados à terra de Jericó para conhecer o território, o terreno. Porém, lá onde foram descobertos, Raabe, a prostituta, no caso, a mulher, né, que todos eu creio que conhecem essa história, ela os ajudou. Porém, também, eles, os homens de Deus, eles fizeram a ela uma promessa. A palavra diz assim, amém? Verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que vos usei de misericórdia convosco. Usareis de misericórdia para com a casa de meu pai e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E haverá, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então nós vemos aqui que os hebreus, eles deram a palavra dele a Raabe, e o Senhor honrou a eles, honrou a ela, quando eles foram invadir Jericó e venceram. Então, assim nós também devemos ser assim a nossa palavra, falar e honrar aquilo que nós falamos. Amém? Nós vemos aqui nesta passagem aqui em Josué que o Senhor ele não mudou. Por quê? Porque os homens eles tinham dado a sua palavra. Amém? E isso mais uma vez nos explica e nos confirma que o sim sim e o não é não. Amém? Também temos no livro de Josué, capítulo 9, a parte onde os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, o que eles fizeram? Eles usaram também de astúcia, ou seja, engano, e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendos. Porém, o que eles fizeram? Se achegaram no acampamento dos hebreus e conversaram, explicaram algumas coisas, porém fizeram com que Josué prometessem também a eles que a paz fosse entre eles. Amém? Vocês podem ver no verso 15 do capítulo 9. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um jumento. E sucedeu que, no fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, nós vemos mais uma vez que, quando a palavra é dada, ela é cumprida. Eu peço a vocês que continuem, vocês que não leram e não conhecem essa história, que continuem lendo, porque vocês vão ver que quando os gibeonitas foram atacados,
chamaram a Josué, avisaram a Josué, e Josué foi ao encontro deles, ao socorro deles. Por quê? Porque ele tinha que cumprir a palavra, a promessa que ele tinha feito aos homens. Mas aqui também essa palavra, ela nos ensina que nós devemos buscar primeiramente a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque assim também não seremos enganados. Por isso é bom, meu amado e minha amada irmã, que nós venhamos buscar discernimento de espírito. Por quê? Porque assim nós não cairemos mais no engano. Amém? Glória a Deus. A sua ficha, ela precisa estar limpa, precisa estar acima da censura. Amém? Não deve haver nele pecado secreto e não confessado. A vida do guerreiro cristão deve estar aberta diante de Deus e diante dos homens. Não nos esqueçamos que Deus é a verdade. Eu peço a vocês que leiam o livro de Jeremias, capítulo 10, verso 10, e João, capítulo 14, verso 16. Amém? No livro de Isaías, capítulo 11, verso 5, a palavra está escrita assim: E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aleluia! Uma vez nos revestimos da verdade por meio do cingir os lombos com a verdade, que ninguém intentará acusação contra aquele que Deus justificou. Romanos capítulo 8, verso 33, ele está escrito assim: Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então somos justificados por Deus. Mas também, aqui como acabamos de ler, é necessário que as brechas, se houver brechas em nossas vidas, que essas sejam tapadas. Amém? Para que nós não venhamos ser oprimidos pelo inimigo. Para que quando o Senhor for nos usar em alguma batalha, nós não venhamos ser envergonhados. Amém? Porque este é o papel de Satanás. O que ele quer é envergonhar o Filho de Deus. Como vencer a luta contra a falsidade? Você sabe nos informar como você pode vencer uma luta contra a falsidade? Estarei citando aqui alguns exemplos. Primeiro, comprometer-se com a verdade. O motivo pelo qual o ser humano tem a tendência à falsidade é o fato de estar mais comprometido consigo mesmo do que com a verdade. A verdade é dura para os pecadores porque os expõe à luz. Dentro do coração humano há um senso natural que faz com que desejamos esconder-nos a verdade. Todo ser humano caiu no domínio da falsidade. Começou no Éden, e a história terminará com a destruição de todos os mentirosos no lago de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Deus abomina a falsidade. No livro de Provérbios, capítulo 12, verso 22, a palavra nos diz assim: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, meu amado e minha amada irmã, comprometer-se com a verdade é comprometer-se com Jesus. Amém? Se Jesus habita em nós, então não há falsidade em nós. E o nosso prazer e a vida será em espalhar somente a verdade. Aleluia. Segundo exemplo, reconhecer quem é o pai da mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? Embora a palavra diabo, do grego diabolos, tenha o sentido de separado, o sentido mais comum ao termo é caluniador, acusador, sedutor. Apocalipse 12, verso 10, o chama de o acusador de nossos irmãos. O cristão não deve ser achado no papel de acusador do povo de Deus. Este é o papel do diabo. O livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1, nos mostra isso. Toda mentira, engano ou distorção, seja pessoal, profissional, política, ministerial, familiar, na história do mundo é marcada pela atividade de Satanás. Jesus assim o descreveu: Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porquanto não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade,
não me credes. Está no livro de João, capítulo 8, verso 44 e 45. Amém? Podemos ver, então, que a primeira estratégia do inimigo foi questionar a verdade de Deus, desvirtuar a Escritura e lançar descrédito sobre a mesma tem sido a estratégia contínua de Satanás. Paulo disse: nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Um terceiro exemplo: rejeitar toda sorte de fofoca. A Bíblia diz: não espalhem calúnias entre o seu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Livro de Levítico, capítulo 19, verso 16. A definição que o dicionário dá de mexericar é narrar em segredo e astuciosamente com o fim de malquistar, intrigar ou enredar. Andar com mexericos, fazer intrigas. E a definição do mexeriqueiro encontramos o termo leva e traz, ou seja, fofoqueiro. Então devemos tomar muito cuidado, meus amados, minhas amadas irmãs, com o que nós estamos levando ou o que nós estamos recebendo. Fofoqueiro não é somente aquele que leva, e sim aquele também que está ouvindo. Amém? Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele abomina ou detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que se espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19. O fofoqueiro não edifica ninguém, não traz unidade, harmonia, comunhão, união ou amor. Pelo contrário, é instrumento de divisão, é instrumento de separação, mágoa e muita dor. E Deus o abomina. O fofocar mostra falta de fidelidade ao Senhor e ao corpo de Cristo. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Provérbios 11, 13. O que a palavra nos mostra? Muitas vezes nós vamos ouvir conversas ou coisas que não cabem a nós. Amém? Então, que nós não venhamos dar ouvidos e que nós também não venhamos propagar, passar adiante aquilo que nos foi dito. Amém? Que nós venhamos orar ao Senhor, apresentar principalmente a vida daquele que está fazendo isso. Porque muitas vezes ele está no engano e não está entendendo o que está acontecendo sobre a vida dele. E nós que temos visão espiritual, nós que temos conhecimento, nós temos que ser a diferença. Amém? Quem é procurado pelo fofoqueiro, na realidade está sendo também insultado, pois o que traz fofoca está julgando. Não apenas aquele de que fala, mas com quem fala também. Se alguém nos procura para contar uma piadinha picante, é porque julga que temos interesse naquilo. Se alguém nos escolhe para despejar sua fofoca, é porque ele pensa que estamos interessados. Não permitamos que façam os nossos ouvidos de lixeira. Amém? Então, que venhamos buscar coisas que nos agregam, que nos acrescentam, e não aquilo que nos traz desarmonia ou engano. Quem se interessa pela fofoca também é fofoqueiro, como eu havia dito aqui. Aqui a Bíblia diz: o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios capítulo 17, verso 4. Fofocas podem minar a confiança e destruir amizades. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 16, verso 28. Boatos, fofocas e mexericos corroem as nossas defesas e vitórias espirituais, meus amados. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade dela deprime o espírito. Provérbios 15, verso 4. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade.
O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 e 17. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Fofoqueiros terão que responder a Deus. Jesus declarou que daremos conta no dia do juízo de toda a palavra fútil que sair da nossa boca. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16. Então, meus amados, vimos que a própria Bíblia, ela nos exorta, ela nos direciona, ela nos ensina em questão do nosso falar. Que verdadeiramente, depois desse estudo, se você falava ou fazia algo que não agradava a Deus, que você venha se arrepender verdadeiramente, se humilhar diante da presença do Senhor, pedir perdão, porque o nosso Senhor, ele é um Deus misericordioso. Ele perdoa aqueles que com sinceridade o buscam e se arrependam. Amém? Então que você também, se algo aconteceu na tua vida e a partir de hoje o Senhor abriu os teus olhos para alguma coisa que você falou ou fez, se arrependa. Busque a presença do Senhor. Não volte a cometê-lo. Amém? Que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Deus de paz esteja conosco, em nome do Senhor Jesus, nos direcionando e nos ensinando a cada dia mais e mais. Eu agradeço a Deus por este estudo, pela oportunidade e também pela tua vida que está nos assistindo. Amém? Que o Senhor abençoe, proteja, te guarda, te livra de todo mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e eu aguardo você aqui para o nosso próximo estudo, que estaremos falando sobre couraça da justiça. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.